Bom, nessa videoaula eu vou explicar, né, como que funciona a parte da rede dentro das máquinas virtuais, tá? Negócio muito interessante, muito bem feito, né? Todas as máquinas virtuais têm esse tipo de característica. E quando você cria uma máquina virtual, além de você ter a possibilidade de colocar uma, duas ou três ou mais placas de rede, né? Vamos supor que você quer fazer um sistema com proxies, né? Ou um sistema de duas, três redes diferentes, uma máquina ligada a duas, três redes diferentes. Então, isso é possível, tá? Você pode criar uma máquina com mais de uma máquina com mais de uma placa de rede. Numa outra aula a gente faz uns testes com essa opção, tá? O que eu vou mostrar aqui é uma máquina virtual simples, ela está com Windows XP, acabei de instalar, está zerado, não fiz nenhuma configuração em cima dele. Tá? Acabei de instalar o VMware Tools, né? Então, com o VMware Tools, o meu mouse eu estou na máquina virtual e saio e vou para a máquina real, né? De maneira direta, sem precisar apertar o Ctrl Alt, né? Graças ao VMware Tools. Então, nunca esqueça, né, de instalar o VMware Tools para que não dê problema com os drivers na sua placa, na sua máquina virtual. A rede também eu não configurei, tá? Eu só vou mostrar os três tipos de configuração da máquina virtual, da rede da máquina virtual, tá? Bom, para você ter acesso a essa configuração, faz o seguinte, aqui embaixo, ó, na barra do VMware, na parte inferior, eu vou onde tem esses dois micros aqui, né? Aí ele mostra para mim lá o adaptador de rede, clico com o botão direito e vou na opção Setting. Na segunda opção aí, ele vai abrir para mim a janela de configuração da placa de rede da máquina virtual. Bom, nessa janela de configuração aqui, se você quiser, né, até alterar outra configuração, trocar mais memória, né, tá certo? Configurar com mais placas de rede, tal, você pode estar mexendo aqui. Ah lá, as três opções. Você pode trabalhar no modo NAT. Você pode trabalhar no modo Host Only ou pode trabalhar no modo Bridge. Ele já vem pré-configurado para trabalhar no modo NAT. O que significa o modo NAT? O modo NAT significa que você vai compartilhar o endereço IP da máquina real. Então, ou seja, a minha máquina real está funcionando na internet? A minha máquina real ela tem o endereço IP? Tem. Eu consigo navegar na internet na minha máquina real? Consigo. Com a opção NAT, o VMware, tá, vai administrar então a rede da sua máquina virtual. E nessa administração, né, no modo NAT, ele vai fazer o compartilhamento do seu IP real com o IP virtual, que é o IP dele, que normalmente é 192, 168, alguma coisa assim. Tá? Então, do jeito que está NAT, eu consigo mexer na internet. Eu não tenho... como se diz, eu não tenho controle sobre a rede do VMware, tá certo? Se eu deixar na opção NAT, eu não tenho controle sobre a rede do VMware, mas em contrapartida eu consigo fazer com que a máquina virtual ela navegue na internet, né? Então, quando você coloca a máquina virtual e quer navegar na internet, você usa a opção NAT. É a mais simples que existe. Existem outras opções? Existe, mas vamos nesse primeiro contato, né, usar o NAT. Olha, ele já está configurado para NAT. Vou dar OK, tá? Se eu abrir, ó, veja que eu não fiz nenhuma configuração da parte de rede, tá? É uma máquina recém-instalada. A única coisa que eu fiz foi a instalação do VMware Tools. Eu vou abrir o Internet Explorer, né? Vou abrir o browser e ele deverá fazer a navegação para mim. O Internet Explorer vai ser aberto, né? E eu vou conseguir navegar, tá certo? A minha máquina está bem, a minha máquina física ela está bem lenta, que eu estou fazendo outros processos juntos, então por isso que está demorando um pouquinho, tá? Mas devagarzinho a gente chega lá. Tá lá, estou abrindo o Internet Explorer, né? E ele vai navegar na internet, porque a máquina virtual já está pré-configurada para NAT, né? Então, ou seja, quem vai configurar a parte de rede é o próprio VMware, e ele faz isso de maneira muito tranquila, muito bem, né?
Olha lá, ele deu localizando, achou o site, né? Repara que eu não fiz nenhuma configuração no Internet Explorer, então ele vai abrir o site da Microsoft aqui, mostrando que ele já está conseguindo navegar. Mas olha, eu não fiz nenhuma configuração de rede, tá certo? Ele já vem pré-configurado para trabalhar com NAT. O Windows também já vem, no caso, já vem já pronto também para poder obter IP automático, né? Coisa que a gente já explicou nas aulas de rede no Pactor Tracer mesmo, né? Em outras aulas aí. Volto a repetir, minha máquina virtual está um pouco lenta, que eu estou usando a máquina real, fazendo outras tarefas da máquina real e acaba sobrecarregando o sistema. Mas, ó, só para mostrar, ó, já abriu, né, a página do MSN. Então, estou mostrando que a internet já está funcionando. Isso só dá certo graças ao NAT, tá? Então, se você montou uma máquina virtual e quer que ele funcione na internet, não esqueça de deixar ela em NAT, tá certo? Vou fechar aqui. Quer ver ó, a configuração do IP dele? Vamos ver a configuração do IP. Não foi eu que fiz a configuração do IP, tá certo? Não foi eu que digitei o IP ou escolhi o IP. É o próprio VMware, pois eu deixei, né, na opção de NAT. Eu vou abrir aqui o meu prompt, né, e dar o comando ipconfig. Só para você ver que IP que o VMware passou para minha máquina virtual, tá? Feito de maneira automática, né? Tudo bonitinho. Olha lá, 192.168.220. Esse IP não foi eu que digitei, tá? Isso aí foi obtido automaticamente pela máquina virtual. A máquina virtual, né, conseguiu esse IP. Mas quem deu esse IP? O próprio programa de gerenciamento do VMware NAT, tá? Agora, às vezes você está montando uma rede, né? Então, quer dizer, é interessante você mexer na configuração de rede. Né? Você está montando, você bota duas ou três máquinas virtuais, desde que seu sistema suporte, coloca essas duas ou três máquinas e monta uma rede entre elas. Né? Automaticamente você está o quê? Você está mexendo, você está configurando a rede, você está mexendo com rede, né? Então, quer dizer, é interessante em alguns momentos, né, você montar a sua rede local, sua rede interna. Não tem nada a ver com a internet e tal, mas a sua rede interna. Tá? Então, para esse caso, eu vou mudar o modo de configuração da placa de rede da máquina virtual. Ela está configurada para NAT, eu vou colocar host only. Neste caso, né? Olha lá, eu vou na placa, setting, neste caso, lá, host only, o VMware não vai mais interferir na rede, tá certo? Aí você administrador, ou você que está mexendo aí, você que tem que fazer essa configuração. Olha lá, ele já deu uma opção de conexão local, né, que está no caso desconectado, é que ele desfez a desconexão com o NAT, e agora ele vai tentar obter um IP, né? Automaticamente não vai dar certo, porque quando eu dei a parte de host only, eu isolei a máquina virtual do mundo. Né? Na opção de host only é isso. Se eu abrir outra máquina virtual e colocar também em host only, aí as duas estão isoladas. As duas comunicam em si, mas as duas estão isoladas, né? Vamos ver como é que está a parte do IP aqui, né? Porque eu tirei do NAT e coloquei host only. Quando eu botei host only, o VMware falou, bom, então eu não mexo mais com ele. Né? Essa máquina está isolada. Né? Ah lá, ela já pegou um outro IP. Tá, um 92.168.11, essa máquina já está isolada. Tá? Aí eu posso tanto mexer na configuração da rede ou aceitar esse IP que ele está aqui, mas ela vai estar isolada do mundo, tá? Isolada da internet, isolada do mundo, tal, e etc. Então eu gosto de colocar em host only quando eu estou estudando rede. Eu coloco duas ou três máquinas virtuais, né? Coloco todas em host only e lá eu configuro a rede com os meus endereços, com os meus serviços, né? Faço teste entre elas. Então é isso que você deve fazer. Se o seu objetivo é justamente estudar a rede, né? Testar a configuração de rede, então deixe em host only, né? As suas máquinas virtuais todas em host only e depois você venha configurando os IPs dela. Aí pronto, elas vão funcionar perfeitamente da sua rede interna, sua rede local. Tá? Agora, uma outra maneira também de trabalhar com uma máquina virtual, que eu também acho muito interessante, só que a gente tem que tomar muito cuidado, é o modo bridge, né?
Olha lá, eu vou voltar novamente lá ó, no modo setting, vou colocar o modo bridge. O que, que acontece quando eu coloco no modo bridge? A máquina virtual ela vai pegar a minha placa de rede, tá? E vai criar uma ponte, bridge, da minha placa de rede real com a placa de rede virtual. Então a minha placa de rede virtual vai estar tendo comunicação direta com a placa de rede real. Ou seja, a minha máquina virtual ela vai existir para o mundo externo. Isso é possível, a opção bridge. Então é muito interessante isso, faz uma conexão direta. Então o VMware não é mais host only, ou seja, não é uma rede local virtual, não é NAT, né? Ou seja, o VMware não controla a rede. Quando você coloca na bridge, a sua placa de rede virtual, ela vai buscar informações da sua rede real. Né? Quer ver? Ó, eu coloquei bridge, vou dar OK. Então estou alterando o modo de configuração da minha placa de rede. Tá? Vou dar olha lá, apareceu, o cabo está desconectado, é como eu mudei o modo de operação, né? Ela está indo para o modo de operação bridge. Tá? Então o que acontece? A minha placa de rede virtual ela vai trabalhar como se fosse a real, ela vai comunicar com o pessoal de fora como se fosse a real. Tá? Eu vou dar um reset aqui, só para, né, normalmente o bridge aqui requer então que eu faça uma configuração. O bridge, ele vai, a minha placa virtual, ela vai se comportar como se fosse uma placa real. Então, na verdade, ele vai buscar a informação da minha rede real. Tá? Então, eu vou dar uma desligada nele aqui. Vou dar uma resetada nele, né, para ele, na hora de subir novamente o sistema, que ele busque o IP da minha rede real, porque eu estou numa rede real, né? Estou numa rede real. Então, na hora do sistema ser inicializado, ele vai buscar a informação da minha rede real. Então, isso também é possível, é chamado modo bridge. Tá? Mas veja bem, você está com uma máquina virtual que está se comportando num sistema de uma rede real. Então, tudo que você fizer ali vai influenciar a sua rede real. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando você coloca algum serviço no ar. Né? Eu já tive experiência durante as aulas do aluno deixar em bridge, colocar um DHCP, né, e pronto, aí o DHCP da máquina virtual acabou interferindo no DHCP da rede real da escola, onde eu estava conectado. Então tinha gente da máquina real que começou a não funcionar direito. Por quê? Porque o serviço que eu botei na virtual estava interferindo no serviço real. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Se for fazer esse tipo de configuração, você tem que ter certeza dos seus atos. Tá? Agora, se você está só aprendendo, né, fazendo teste de configuração, deixa na opção host only mesmo, né? Deixa na opção host only. Ou então quer navegar na internet, na máquina virtual, deixa na opção NAT. Tá? Só usa bridge mesmo em alguns casos, tá certo? Mais para frente a gente pode até ter um lab aí usando bridge e tal, e aí a gente comenta que tipo de situações que eu poderia estar utilizando nessa tal de bridge, tá bom? Então, minha máquina está sendo inicializada de novo, a minha máquina virtual. Neste momento, a minha máquina virtual, a placa de rede da minha máquina virtual está buscando um IP na minha rede real. Porque eu coloquei a opção bridge, então o IP que ela vai pegar aqui não é mais aquele IP 192, 168 e tal. Vai ser o IP da minha máquina, da minha rede real. Que no caso aqui onde eu estou conectado é 172.16 e alguma coisa parecida com isso. Né? Quem deu esse IP? O servidor de DHCP da minha rede real. Então ela volta a repetir, minha máquina aqui está um pouco lenta, que eu estou fazendo outros serviços junto, aí automaticamente acaba um atrapalhando o outro. Né?
Olha lá. 172.16.72.135. Então esse endereço aqui, que apareceu agora, não é do VMware, não é do NAT, né? Porque a gente viu que no NAT era o 92.168.220, se eu não me engano. Não é do host only, que é o 92.168.11, é 172.16. E é da escola. Então, quer dizer, essa configuração IP que a minha máquina virtual ela pegou, veio da rede real. Agora, como é que a rede real enxergou ela? Ou ela enxergou a rede real? Porque o VMware está configurado como bridge. Tá legal? Bom, espero aí que vocês tenham entendido essa parte de configuração de rede, das placas de rede, que é uma coisa muito interessante dentro do VMware, né? Mas na maioria das vezes deixe sempre em host only, ok?